Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já estava devendo há muito tempo esse vídeo. Eu trouxe a Cristina, a educadora da Lívia, para ela falar um pouquinho sobre a educação em Portugal. Vou até botar aqui as coisas para mim não falar bobagem, para a gente começar aqui. Em primeiro lugar, quero te agradecer muito. A Cristina é uma pessoa que eu vou levar para o resto da minha vida, assim, na cabeça, pela história que a gente tem aqui com a Lívia. Quem já assiste os vídeos já sabe o que a Lívia já aprontou com a gente. E, mais uma vez, muito obrigada. Gostei em poder participar. Pela disponibilidade. Eu sei que vai enriquecer muito e vai ajudar muita gente, porque todo mundo tem filho, né? Assim, quem está vindo para cá, geralmente vai vir igual a gente, né? Fugindo da violência, querendo dar uma educação, uma saúde, né? Coisas que lá, infelizmente, no Brasil a gente não tem. Então, assim, vou deixar de falar, senão eu fico atrapalhando. Fala um pouquinho de como que você vê a educação hoje em Portugal, e depois eu vou te perguntando, e conforme, assim, você pode até depois de falar isso, falar como é que vai ser a vida da educação da Lívia, assim, que ela já começou, aí você vai falando direitinho. Sinta-se à vontade. Então, assim, eu acho, pela minha experiência, sou portuguesa, né, também tenho que falar um pouquinho que nós dizemos aqui, a brasa para a minha sardinha, tenho que defender o meu Portugal. Eu acho que a educação aqui funciona bem, funciona muito bem. Claro, como em todo lado, com alguns erros, aqui e ali, mas também faz parte e depende das pessoas e dos profissionais e das situações, mas no geral eu acho que a educação funciona muito bem. Nós temos uma ótima educação pública. Nós aqui, se não tivermos dinheiro para pôr uma criança no privado, não há problema nenhum, porque vai chegar ao fim da carreira dela igual ou até às vezes melhor do que se estivesse no privado, embora essa não seja muita ideia que as pessoas têm, que o privado é melhor, o privado... Talvez no início da educação, né, no primeiro nível da educação básica, como é o meu caso, nas instituições privadas, o apoio e não é o apoio, mas o trato é diferente, porque nós somos mais preocupados. Eu costumo dizer que os trabalhadores da escola pública não têm nenhum patrão visível, o patrão dos professores, bem, neste caso, uma escola pública é o Estado, portanto, nós não temos um patrão ali a dizer assim, tens de fazer isto, tens que ser melhor que os pais, tens que ser mais atenta. Não, o patrão é o Estado, não é? O Estado português, que paga ao fim do mês, as pessoas fazem um bom trabalho na mesma, mas não se sentem pressionadas a ter um bom desempenho no trabalho. Se for um privado, nós temos um patrão. Paga todos os meses, um presidente da escola que vem ali e que vê o que nós fazemos. Isto aqui é um bocadinho, estou a ser um bocadinho fria, não estou a dizer, mas é a realidade. Portanto, nós temos um patrão visível, que vem ali todos os dias, e como é privado, portanto, a pessoa paga para ter ali a criança, nós somos um bocadinho mais sensibilizadas a termos um trato diferente, não com as crianças, mas com as famílias. Eu acho que a ligação dos professores com as famílias nos privados é totalmente diferente do que no público. No público eles são mais ligados. Eu dei o nome privado logo, no início, coisa que no público não fazem. Sim. Então, agora isso que eu ia te perguntar. A gente consegue ter esse acesso direto com todos vocês, igual tem lá na porta da escola? Não, isso infelizmente não é sempre assim, gente, em pleno domingo, 10 horas da noite, eu mando mensagem para a Cristiana, responde, ela não me ignora. Responde a toda a gente. Já tive casos de serem as crianças a pedirem para as mães ligarem por videochamada e eu falo com os meninos ao fim de semana, porque têm as saudades minhas, eu fico toda contente, não é? É sinal que estão bem na escola. A já quis fazer isso com a gente, isso é um crime, mas já me aconteceu. Mas isso não é assim em todo lado, e nem é assim em todos os privados. Eu acho que isto é uma coisa que faz mesmo parte da pessoa, da profissional com quem estão a trabalhar. Mas no público, no jardim público, eu digo jardim de infância, é infantário, chamar infantário,
No público não há nenhuma professora que vá dar o número privado a ninguém. Eles dão o número da escola, se o pai quiser ligar, perguntar alguma coisa, liga para a escola, uma funcionária da escola atende, dá o recado e funciona assim muito com recados. Não há ouvir à porta, dizer, olha, correu bem, hoje com o telefonar, mandar uma mensagem, hoje não correu tão bem, ela fez xixi na cama, ou fez xixi na roupa. Não há isto. Quem dá os recados são as funcionárias. O professor é ali muito professores, estão no alto. Eu não funciono assim, porque a minha vida fez com que eu tivesse outras aprendizagens, porque a minha personalidade também não é assim. Acho que este envolvimento com as famílias, esta proximidade com as famílias das crianças no início da carreira, da educação, nestas idades é muito importante, porque nós somos os segundos pais deles. Nós passamos mais tempo com eles que com os pais. Portanto, nós somos a segunda família e eu acho que as famílias têm que falar umas com as outras. Portanto, a minha maneira de trabalhar é assim. Eu dou um número de telefone logo no início e já sei que vou ter que responder quando for preciso, e tenho que ter essa disponibilidade porque eu assim quis. Mas não é assim nas escolas públicas e nem é assim em todas as privadas. Eu conheço sítios que são instituições privadas onde educadoras como eu não dão o número de telefone, funciona da mesma forma nos públicos. Não, até entendo que senão, dependendo da pessoa, passa até apertado, né? Depois vou utilizar outra expressão portuguesa, é um pau de dois bicos. Pode correr muito bem, mas também pode correr muito mal. Às vezes, não é, as pessoas abusam, as pessoas às vezes ligam a horas indecentes e pronto, abusam um bocadinho, mas nós temos que correr esse risco. A partir do momento em que eu decidi fazer isto, tenho que assumir e tenho que acatar com as consequências, corra bem, corra mal, é assim que eu decidi fazer e para mim faz sentido e vou continuar a fazê-lo, portanto. Eu acho que é importante, acho que para as crianças, mesmo elas saberem que nós temos este contacto com os pais, porque eles às vezes percebem que nós estamos a contactar com os pais. Tenho meninos que dizem, eu estou a ver aqui a minha mãe, estás a mandar mensagem à minha mãe, mostra-me a fotografia, estou a mandar mensagem à tua mãe, e isto para eles também é importante. Portanto, mas no público não é tanto assim, é um bocadinho mais frio. Vou te falar lá no Brasil como é que era. Assim, do pouco... Eu não tinha... Na época que eu estava lá, né? Quando eu conheci alguém que colocava criança na escola, até dos meus sobrinhos, né? Quando era de um bairro, né? Vamos supor, morava no bairro e colocava a criança naquele bairro, acabava que você era mais próximo das professoras. Uhum. Mas quando você já ia para o centro, tinha um caderninho da criança, que vinha todo dia, quando você ia pegar o filho, né? Auxiliar entregava, aí estava lá, criança. Ah, não comeu. Uhum. Fez xixi, não fez cocô. Eu achava aquilo tão mecânico. Mas aqui isso também existe. Isso existe? Existe sobretudo nas creches. A creche é a primeira fase da educação. A creche diferente. Ela está falando que a creche, que ela estava até me corrigindo, é o do zero. Do 0 aos 3 anos. Aos 3 anos. É diferente do Brasil. Sim, a creche depois tem várias etapas. Tem a sala do berçário, quando eles. Eu acho que é a partir dos 4 meses que eles já podem ir para o berçário. Do zero não, não falei errado, é a partir dos 4 meses, né? Sim, porque é a licença de maternidade das mães em Portugal, quando tem um filho de 4 meses de licença. Depois, a partir dos 4 meses, têm o aniversário, têm a sala de 1 ano, a sala de 2 anos, a sala de 3 anos, tudo isto é creche. Depois dos 3 anos aos 6 é o infantário, nós chamamos de jardim de infância, que é uma palavra mais bonita. Eu trabalho no jardim, coisa mais linda. A creche era tudo. Aqui não. Eu trabalho no jardim, que é a coisa mais linda que eu acho que pode haver. Pronto, depois, passados os 6 anos, passam para o primeiro ciclo, ainda na educação básica. Temos o primeiro ciclo, que é 4 anos, primeira classe, segunda classe, terceira classe e quarta classe. Segundo ciclo é do 5º ao 7º. Ué, ao 7º? Diferente. É. Depois temos o terceiro ao 7º, não estou enganada. Será que é do 5º ao 9º? Segundo ciclo, não, é do 5º ao 7º. Depois do 8º até ao 9º é o segundo ciclo, é o terceiro ciclo e depois é o secundário. Vamos lá, a Lívia está ali contigo. Uhum. Aí quando ela tiver 6 anos, ela vai para aquela escola da frente. Exatamente, é o primeiro ciclo. Aí vai ali e fica 4 anos. 4 anos. Primário. Aí depois ela vai para o Sandy. Sim, Sandy, tipo de sensação. Mas, ela quando for para Sandy, a escola já se chama EB23. Isso aí. Escola básica do segundo e terceiro ciclo. Aí o terceiro ciclo vai ser do 8º ao 9º. Do 7º ao 9º. Não. Sim, do 8º ao 9º, sim. É 5º, 7º, 5º, 6º, 7º é segundo. 8º e 9º, terceiro.
E quando acabar aqui, ele vai para a pendurada, para a escola secundária, para fazer do 10º ao 12º, ou vai para a marca. E o secundário aqui, porque lá no Brasil a gente tinha lá o primeiro grau, que era até a 8ª série, que agora é 9º ano, que mudou. Depois o segundo grau, que eram 3 anos. E eu sou formada, eu tenho técnico em contabilidade que eu fiz, né? Depois do segundo grau, fiz 1 ano e meio e depois acabei fazendo faculdade de administração. Aqui, quando chega do 10º ao 12º ano, ele é uma escola normal com todas as matérias ou ele é tipo um técnico, um profissional? Temos as duas opções. Eu, no meu caso, por exemplo, fiz o geral, chama-se o geral, fiz o curso normal, com todas as matérias que chama-se disciplinas, até o 12º ano, mas também há a possibilidade de fazer em curso profissional, fazer o 12º ano, escolher uma profissão, por exemplo, em turismo. Eu tenho duas estagiárias neste momento na escola, que fizeram o 12º ano em turismo. O que é que isto quer dizer? Eles fazem o 12º ano com disciplinas ou matérias voltadas para a profissão ligada ao turismo, hotelaria, várias coisas. Existe a opção eletricidade, para ser eletricistas, existem várias opções em que se escolhe uma profissão e se faz o 12º ano nesse sentido. Acaba na mesma, fica só o 12º ano? 11º, 12º. Tudo voltado. É o secundário. Então, temos esta opção. Depois, dentro do geral, que é o que eu fiz, temos também várias opções segundo o que queremos seguir depois para a faculdade. Por exemplo, se eu quiser seguir a arquitetura, tenho que fazer o 12º ano, o secundário, numa área de ciências, números, matemática, mais para ciências. Eu, como quis um curso superior de educação, tive que fazer um secundário direcionado para letras. Português, inglês, filosofia, tudo seja teoria. Então, você já no 12º ano, você já começa a escolher? Sim, já se começa a escolher antes. No 5º ano já se pode escolher disciplinas, sim, ou francês ou inglês, ou educação visual e tecnológica, ou geografia. Há certas disciplinas que já se pode começar a escolher logo desde cedo. Depois, eles por volta do 9º ano têm consultas com uma psicóloga na escola para saberem, para orientarem, para saberem mais ou menos o que é que querem seguir. Eu sempre quis ser professora desde pequenina, portanto eu não tive dificuldade nenhuma, mas há muitas crianças, e sobretudo agora, porque agora os nossos jovens são todos indecisos, só querem é ter um telemóvel e vai estar tudo bom. Eles mas é verdade, são muito indecisos, então eles têm acompanhamento psicológico, orientação vocacional, para saberem que área é que vão escolher, que é para depois seguirem uma profissão. Não faria sentido, por exemplo, se eu quisesse ser professora e educadora de infância como sou, ir para um curso ligado às ciências que ia ter matemáticas daquelas super complicadas, que não iam servir de nada, porque nós estamos orientados para isso. Depois, nos profissionais, fica igualzinho, no final do 12º ano, é válido tanto um como o outro, são todos válidos, só que é precisamente para tentar orientar os jovens para uma profissão. O problema depois é escolher. Então, se for logo ali um curso profissional que acabam no 12º ano, mas já sabem trabalhar ali em qualquer coisa, podem até nem querer fazer faculdade, mas já conseguem ter uma arte por si, já conseguem arranjar um emprego naquela vertente. Depois, segundo o que querem seguir, têm que fazer faculdade ou não. Depois quando termina o 12º ano, há cursos que se podem fazer técnicos de fisioterapia, por exemplo, ser massagista, técnicos de contabilidade, que não precisam de ir para a faculdade, fazem 1 ano ou 2 e conseguem na mesma ter um bom emprego. Não é pago como uma licenciatura, como é óbvio, mas também a diferença não é aqui em Portugal não é muito grande. Os ordenados não são, mas pronto. Mas consegue-se na mesma fazer uma formação de qualquer área depois sem ir para a faculdade. Claro, com curso universitário no currículo tem muito mais valor do que um curso. Tem valor académico, porque na prática às vezes se calhar ganha mais um eletricista do que ganha um professor. Viu, né, Rafael?
É verdade, é verdade. E depois são todas, muda muito de um curso para o outro, assim, você fez, não, mas, não isso, mas como se for, você fez letras, né? Sim, são 4 anos. Humanidades. Qual nome? Humanidades, é muito legal. Humanidades. É mais chique do que letras, letras, né? Mas basicamente é letras, é tudo que envolve escrever e ler e memorizar, portanto, as disciplinas teóricas de teoria, de leitura, de escrita, foi o que eu segui. Portanto, eu tinha português, tinha filosofia, tinha psicologia, tinha história, tinha geografia, tinha línguas, inglês e francês, tudo que era teórico. Agora uma pergunta séria, até esqueci de falar, tu fala bem inglês, francês? Francês, inglês e espanhol. O português e o espanhol mais ou menos. Nossa, tirou onda. Tive que Mas o francês, tu já sabia? Sabia ou ajudou? Eu sabia a base, porque eu fiz bastante tempo de francês, tive 8 anos de francês, talvez. E sabia algumas bases, como é óbvio que ajuda na construção de frase e tudo. Mas para fazer uma criança, então, uma aqui, conversa não dá. Uma criança que sai da escola, vamos supor, do primeiro segmento, ou segundo segmento, falando certo? Ciclo. Primeiro ciclo, segundo ciclo. Falando bem inglês? Só se for muito bom aluno. Do segundo ciclo consegue sair a falar inglês. O francês não? O francês é mais... Porque o francês só começa no 8º ano, 7º ou 8º ano, é que começa o francês, a segunda língua. Porque depois até podes escolher, agora eu não tenho muito bem a certeza de como é que está, porque agora eu acompanho mais a parte da educação infantil, portanto, na parte estou sempre a mudar os programas, mas dá para escolher dá para ter línguas mortas, latim, alemão, há a possibilidade de alemão, espanhol, há várias possibilidades depois para eles escolherem, mas as mais frequentes que quase toda a gente escolhe é o inglês e o francês. Ninguém quer aprender a falar latim, não serve neste momento, mas tenho uma amiga da minha idade que estou comigo que teve latim na escola, escolheu latim, não sei porquê. Sim, eu escolhi latim, tínhamos essa possibilidade, mas pronto, mas dá para, não fica a saber falar bem, mas sabe, e até porque em Portugal, não sei se é assim no Brasil, mas em Portugal basta assistir televisão para a gente saber falar inglês. Lá no Brasil, a gente falar, a gente vê tudo dublado. Pois. Tudo. Aqui eu tô levando uma coça, mas eu falei para o Rafael que a gente tem que começar a aprender, porque na escola, o nosso inglês do colégio é ridículo. Que também não é... É ridículo, não, é ridículo, de tu não saber nada, tu só vai saber passar nas provas. Para você ter um bom inglês... Não, conversa tem que ir para o curso mesmo. Para ter conversa, não pode conversar nada. É só te chegar. Eu lembro que eu trabalhava numa loja, eu ficava vendo, chegava assim, can I help, né? Posso te ajudar? Eu dava. Como é que até esqueci? Como é que é boa tarde? Good afternoon. Isso daí. Aí quando eles perguntavam how much, né? Quanto custa, e eu sabia responder. Mas era o básico mesmo, a maioria das crianças são assim. Mas aqui na escola, se sair no final do segundo ciclo, também não é, as bases não são suficientes para manter uma conversa. Mas o que eu digo, a música, a televisão ajuda muito. Nós tudo aquilo que temos aqui, e aqui é tudo traduzido, não é com legendas sempre. Isso é ótimo, a gente está aprendendo muito. É muito, muito bom. Eu posso dar um bocadinho da minha experiência. Eu, para aprender, eu fui para a França, né? Estive em França há muitos anos. E quando fui para lá, eu já tinha algumas bases de francês, mas para eu aprender a falar francês, eu tinha uma opção na televisão, porque lá, em França, é como no Brasil, é tudo dublado, é tudo traduzido, a gente escuta em francês. Então eu tinha uma opção na minha box, que eu punha as legendas. Então, eu forçava-me a ouvir os programas, mudava a língua original, em vez de pôr o francês, punha em inglês, ouvia a televisão em inglês com legendas em francês. Olha, isso é metida mesmo, hein? Eu era um bocadinho maluca, mas resultou. No início eu não percebia nada, porque foi complicado, claro, mas como era a maneira que eu tinha de praticar as duas línguas, como eu tinha facilidade já no inglês, eu li em inglês, estava habituada a ouvir em inglês aqui em Portugal, portanto a gente fica sempre com alguma coisa que acaba por memorizar. E com as legendas em francês, aprendi a ler e aprendi a escrever correto. Eu escrevia mais correto, às vezes, colegas meus que moravam lá toda a vida. E isso é o que nos faz
Porque o treino, eu falo isso porque a gente, quando estava no Brasil, a gente vendia muito para a França. Uhum. E a gente não sabe falar nada de francês. Mas o que, que a gente fazia? Usava o Google Tradutor. Uhum. Aí, e assim a gente fazia nossas vendas direitinho. Eles mandavam o dinheiro, a gente mandava o produto e tudo isso. E conforme o tempo que a gente ia descrever, a gente não sabe falar. Mas da maneira como é que eles mandavam as mensagens para a gente já entendia. Desculpe, francês é muitas palavras parecidas com o português. Já o inglês não tem nada a ver, Não. Mas o francês tem. Só que escritas, porque se forem faladas, eles falam Não, rápido. tu não entende nada. É treino. Eu demorei 3 meses a falar francês. 3, 4 meses já conseguia falar assim mais ou menos bem. Porque eu esforcei-me. Eu tenho noção. Eu estava ali e queria mesmo falar e consegui falar. Mas depois é com a prática. Com tudo. A prática com a televisão. Acho que a televisão ajuda nisso. É, aqui eu vi muito isso, que eu vejo alguns... A maioria dos canais, assim, são poucas vezes que tem algum filme que é... Acho que a maioria dos... que legendado não, que é dublado é infantil. Para as crianças. Mas todos os filmes, séries, tudo que seja, que venha, seja internacional de fora, é tudo Isso é ótimo. Se lá fosse assim, ajudaria imenso. Muita coisa. Claro. Deixa eu ver aqui. Que é uma facilidade. Ai, Jesus Cristo, me perdoe. Vamos lá. Aí, Cristo, tu já falou que já se formou há 20? Há 20 anos. Não, 2025 faz 20 anos, portanto, 8. Aí tu passou 4 anos na faculdade. Sim, 4 anos. E foi a pública. Eu estudei numa pública. Mas pública que não é pública, né? Que se paga na mesma. E todo mundo paga? Toda a gente? Toda a gente paga. Podemos concorrer a uma bolsa, se nós tivermos os rendimentos dos pais forem baixos, concorremos a uma bolsa e segundo se formos aceitos ou não, a partir se tiver tudo direitinho, somos aceitos e a escola depois fica paga. Essa bolsa, que chama-se bolsa de estudo, é um apoio que o Estado dá, que nos paga as propinas, a mensalidade da escola. Eu tive sempre direito a essa bolsa, desde os meus pais não tinham direito de ir além, e então tive sempre direito a essa bolsa de estudo para pagar as propinas da escola, mas temos que ter em conta que a faculdade não é só a mensalidade. Não é? É isso que eu ia perguntar. A mensalidade da escola, eu acho que até é o valor mais baixo, porque nós temos que pagar a renda de casa, porque a maior parte das vezes vamos para longe, nós somos da aldeia, não é? Vamos para longe, temos que ficar lá durante a semana, alimentação, material escolar, livros, fica caro, fica um bocado caro a faculdade aqui em Portugal, mas acho que apesar de ser caro, consegue na mesma ser acessível a qualquer pessoa. E você conseguia trabalhar ou não? Só estudar? Eu trabalhava nos fins de semana no início, depois começou a ser complicado porque no final eu precisava de tempo para estudar, para terminar e deixei de trabalhar aos fins de semana, mas trabalhei sempre nas férias. Quando tinha férias em Natal, na Páscoa, arranjava sempre maneira de fazer ali uns trabalhinhos para poder ajudar os meus pais e para comprar as minhas coisinhas. E nas férias de verão trabalhava sempre, consegui sempre trabalhar. No entanto, há uma opção para a faculdade para quem trabalha, quem já tem uma vida, que chama-se trabalhador-estudante, estatuto de trabalhador-estudante. Portanto, por exemplo, se eu agora decidisse quero estudar outra vez, vou tirar outro curso universitário, eu poderia continuar a trabalhar, tinha uma redução de horário e fazia na mesma faculdade, ia só umas horas, um dia por semana, por exemplo. Tenho que beber água, porque já estou a falar muito. E consigo na mesma... Está bom. Não está bom, não mesmo. Obrigada. Dá na mesma para fazer isso. Por exemplo, quando andei eu dar o meu curso há 20 anos atrás, na minha turma tinha uma senhora que tinha 45 anos, então não me esqueci porque ela era da idade da minha mãe. Eu achava muita piada. E ela trabalhava, era auxiliar numa escola e queria ser educadora, e então decidiu começar a estudar na faculdade, então ela ia lá uma vez por semana, ia fazer as frequências, que é os testes, e conseguiu fazer o curso nos 4 anos como eu. Tem umas condições especiais. Portanto, é possível. Isto está mal. Não posso falar muito, já estou aqui. Ai, Jesus. Aí agora, tu vai falar de novo muito. Bom, vamos lá. Qual é a sua opinião referente à educação em Portugal? De como foi, como é
E como vai ser? Ora bem, é uma questão complicada. Não é complicada, que eu acho que a educação é muito boa em Portugal e nós temos que acreditar nela. Temos que acreditar nela, temos que acreditar nos profissionais que nós temos, porque nós somos professores porque gostamos e porque queremos. Ninguém decide ser professor só porque, pronto, olha... Vai ganhar muito dinheiro. Não, sobretudo não se ganha muito dinheiro. Podem estar enganados. Vir para Portugal para tirar o curso de professores não vão ganhar muito dinheiro. Mais vale, sei lá, limpar campos, fazer coisas mais... É verdade. Se quiserem, eu digo quanto é que eu ganho, mas não é muito mesmo. Eu acho revoltante isso. Agora, como é que vai falar assim? A Cristina vai dar a opinião dela, né? Eu sou totalmente leiga, eu vejo só a questão das reportagens, né? Como é sofrido, às vezes, um professor que ganha, acho que às vezes, um ordenado mínimo e manda eles lá para longe, não é? É tipo isso, um negócio assim? É assim, é verdade. Eu, quando comecei a trabalhar, foi assim. Eu fiquei colocada pelo Estado, pelo público, não é? Era o meu ordenado vinha do Estado português, mas o primeiro ano que fiquei foi a 350 km daqui, era em Castelo Branco, era super longe, portanto. Eu já na altura... Mas também temos que ter que fazer aqui um parênteses. Mas você vivia lá? Fui viver lá. No público, os ordenados são um bocadinho diferentes nos privados. Dependendo dos privados, há alguns que até pagam mais, que tenham mais condições, mas, por exemplo, no meu caso, e de colegas que trabalham em instituições de solidariedade social, que é sem fins lucrativos, o ordenado é baixinho, é mais baixo do que no público. Mas, no entanto, no público, se a senhora ganhava mais de 200 ou 300 euros ou 400 que fosse, mas tinha 350 km a fazer, tinha uma casa para alugar lá, porque eu não podia vir todos os dias, porque nós somos colocados onde calha, não é? Depois, segundo... Como é que eu até ouvi um ditado de anda com a casa às costas? Somos os ciganos, andamos com a casa às costas. E, claro, tudo isso é despesas, portanto, se formos a ver, encontrar um trabalho onde se ganha menos, mas pertinho de casa, com a nossa vida estável, acaba por compensar, não é? Andar sempre a passear, é mesmo assim, que é mais complicado. Mas pronto, mas voltando à educação no passado, eu acho que sim, que a educação em Portugal funciona bem. No entanto, já foi pior. Eu acho que no início, há muitos anos atrás, já era mais rígido, agora dá-se um bocadinho mais de flexibilidade, das crianças aprenderem um bocadinho pelas suas necessidades, pelas suas... O que é que eles gostam mais, pelas suas preferências. Por exemplo, não adianta obrigar uma criança a aprender matemática que não tem jeito nenhum para matemática, mas que até é espetacular num desenho. Orientá-la um bocadinho mais para artes, assim, neste aspecto. Antigamente não era assim, não é? Aquilo e pronto. Agora já mais esta preocupação em tentar vocacionar os alunos mais para aquilo que eles preferem, que é para desenvolver os seus melhores lados, digamos assim. No entanto, a educação agora está a ficar, sobretudo, não tanto no meu nível de ensino, no que eu leciono, porque nós ainda conseguimos estar um bocadinho à parte disto, funciona muito a nível de estatísticas. Como é que eu hei de explicar isto? Por exemplo, um professor, agora, para dar as notas, ele tem uma tabela em que tem que dar, por exemplo, vêm 20 alunos, não pode dar mais de 5 notas máximas, 10 notas médias e 2 negativas. Tem aquilo para dar. E ele tem que escolher um bocadinho, não é por aquilo que o aluno merece. Isto é o sistema do ensino público em Portugal, é assim agora. Estou a falar logo desde o primeiro ciclo. Para já, no primeiro ciclo, vai do primeiro ao quarto ano, não se reprova, os alunos não podem ficar aprovados no ano. Por exemplo, quando eu comecei a estudar, se não conseguisse acompanhar, não passava de ano, ficavam 2 anos no mesmo ano até conseguir. Agora não é assim. Agora todas as crianças passam de ano até o quarto ano. Porque é assim, não adianta estudar, isto é muito injusto, porque vai prejudicar os bons alunos, vai prejudicar os maus, porque eles vão acreditar que são bons e que não se vão esforçar para ser melhores. Portanto, e há esta estatística agora, um bocadinho, a gente não compreende muito bem porquê, que os professores ficam um bocadinho de mãos atadas, que não podem ter, por exemplo, uma turma que tenha 10 alunos excelentes, porque ele só pode dar 5 notas máximas.
Ele vai ter que escolher daqueles 10 excelentes só 5 para dar, e os outros vão ficar prejudicados. E é assim que funciona o ensino neste momento, e os professores andam constantemente em greves, como vocês já viram, e é muito por causa destas coisas, destas injustiças que são leis que criam, e eles depois têm que as cumprir. Não há volta a dar. Para fugir a isto, eles têm que justificar muito bem a situação, isto dá muito trabalho, não é? E eles não poderem dar a nota segundo aquilo que os alunos merecem é um bocadinho revoltante, é frustrante não poder fazer as coisas como deve ser. Portanto, as pessoas têm andado em greves e não é só porque querem ganhar mais dinheiro. Não é só isso. As pessoas acham que é todo um sistema que está por trás de... E depois, isto passou aqui uma fase, foi quando eu estive a emigrar em França, que felizmente não passei por isso, felizmente ou infelizmente, porque passei por outras coisas enquanto isto ia acontecendo, os professores progridem na carreira, que é que isto quer dizer? Todos os anos sobem um escalão para irem ganhando um bocadinho mais. O professor começa a trabalhar aos 25 anos, aos 22, ou o que seja, ganha, vou dar um exemplo, 1000 euros, mas um que trabalha há 30 anos já ganha quase 2000, não sei, vou dar aqui no mundo, assim, um bocadinho à sorte, porque eu não estou muito bem dentro das tabelas. Isto todos os anos vai aumentando. E houve aqui uma fase em que os professores foram congelados, as carreiras dos professores foram congeladas, eles não subiam de escalão, então deixaram de lhes pagar, de lhes subir o ordenado conforme era. E isto foi também um dos motivos que levou a estas greves, mas eu acho que, sobretudo as condições de trabalho e estas burocracias nas notas e estas coisas, tudo isto leva a estas revoltas, por isso é que este ano foi muito fantástico. Esse ano ainda está passando tenso para eles. Tá, eu acho que este ano vai ser imenso, não estão a conseguir melhorar a situação. Não estão, eu falo por mim também, eu não fiz greve, trabalho numa instituição privada, digamos assim, poderia ter feito, mas não fiz, se calhar fiz mal, porque eu tinha que estar do lado dos meus colegas, mas... Aqui na nossa região teve greve, alguma coisa assim? Teve, só que as manifestações é sempre nas cidades, no Porto, em Lisboa, as pessoas fazem greve, não vão à escola trabalhar. Houve muitos dias em que a escola esteve fechada, mas as manifestações nos ajuntamentos, como o Televisão, é mais nas cidades. Não, aqui não é, ainda há, e eles fizeram greve às provas da aferição, agora a semana passada. Prova de quê? Aferição. O que é isso? Isto é umas provas que se fazem no primeiro ciclo, basicamente que é para testar conhecimentos para as crianças, para verem a que nível. É para as estatísticas do país, para saberem as crianças no quarto ano, neste ano, no ano 2023, estão neste nível, mais ou menos. Eles fazem uma prova que vê mais ou menos o nível de conhecimento que eles têm. Chama-se provas de aferição, que não interfere na nota académica deles para o futuro, mas é mais para estatísticas do Estado do que para outra coisa. No futuro, não sei. Não fala assim, futuro a Deus pertence. Eu espero que estas greves dos professores sintam algum efeito, que as coisas que melhorem e que estas pequenas coisinhas que não estão bem que se arranjem, porque eu acho que no geral que funciona bem. A sociedade é que funciona muito bem, está a funcionar muito bem, estamos assim a descarregar um bocadinho, mas não estão-se a perder. E eu acho que a escola tinha um papel muito fundamental nisso e é pena se as coisas depois correm mal, mas não. Espero que não. Vamos ser crentes, não. Eu até coloquei aqui errado, era para você falar, um dia estava até a gente conversando sobre as vagas nas creches. Então, é um problema em todo Portugal. É um problema que estão a tentar resolver agora, porque a creche era paga, não é? Não havia creches públicas. Porquê? Porque a educação pré-escolar, que vai do 0 até aos 6 anos, não é obrigatória. Aqui em Portugal, se vocês não quiserem pôr as crianças na escola logo, na educação pré-escolar, não é obrigatório, só é obrigatório a partir do primeiro ciclo. Então, isto das escolas dos jardins de infância, dos infantários, não é um conceito que existe há muito tempo. Tem 45 anos, 50. Então não era de costume. Não. Portanto, faz parte na mesma do Ministério da Educação, faz parte do mas é algo novo, né? Mas é algo que não é obrigatório, como não tem cariz obrigatório, é um bocadinho mais
as pessoas não deixam um bocadinho mais para lá, vá, digamos, os pais não é assim aquela... Por exemplo, há muitas faltas às escolas. Se faltar à escola uma semana inteira no primeiro ciclo, mandam um recado para casa e tem que justificar as faltas, né, e interfere logo ali. No pré-escolar não funciona tanto. Nós temos que registrar tudo, porque há um processo individual do aluno logo desde do pré-escolar, aliás, logo desde a creche. Portanto, fica tudo registado, mas não conta para o processo académico em si mesmo. Isto para dizer o quê? Eu já me perdi no que ia dizer. Como não é obrigatório, portanto, a creche é um conceito que surgiu há pouco tempo, porque os pais começaram a trabalhar logo, a querer trabalhar logo mal tenham as crianças. Portanto, antigamente, há uns anos atrás, uma mãe tinha 2 ou 3 filhos e não trabalhava, ficava em casa com as crianças, mas agora não é assim, não é? As pessoas são todas independentes, trabalham, têm os filhos, passados 4 meses querem trabalhar, nem toda a gente tem o suporte familiar em casa para ajudar, não tem uma avó, uma tia que fica com uma criança. Então começaram a abrir as chamadas creches em cariz privado, portanto, em PSS, como é o caso da nossa escola, pertencente à Segurança Social, começou a abrir estas valências para apoiar as famílias. No entanto, não é... Como os tempos evoluíram muito rápido, agora eu acho que não há quase ninguém que não trabalhe, não é? As mães quase todas trabalham, e têm, eu acho que também não é só por causa disso, têm aquela ideia de que eu quero pôr já um filho na escola, que é bom para ele estar numa escola. Há poucas ainda, como a educação básica ainda é recente, relativamente recente, há poucas creches. Em relação aos jardins de infância, há vários, não é? Mas creches há poucas, as chamadas creches que podem lá pôr, a criança pode entrar logo desde os 4 anos, dos 4 meses até aos 3 anos. Portanto, como isto é relativamente recente, nós não estamos a conseguir dar resposta a toda, principalmente nas cidades tem muita gente a trabalhar, mas eu acho que agora ainda é pior nas aldeias, porque nas aldeias, como não há tantas crianças, eles investem menos e não criam tantas instituições. Portanto, aqui, o governo agora está a tentar minimizar esta situação, a criar creches gratuitas, que é para incentivar as pessoas, os investidores, digamos assim, a abrirem creches com apoios do Estado, que é para dar resposta às famílias. Eu próprio já tive contactos da Segurança Social a pedir se nós conseguíamos ter de maneira... Há possibilidade? Não, por causa das licenças e daquela história que eu expliquei há pouco. É preciso investir um bocadinho a nível da infraestrutura da escola e de pessoas também, né? Pessoas também, e neste momento não estamos muito favoráveis a nível de licença. Nossa, a Segurança Social que veio procurar vocês. A Segurança Social pede, não só nós, a todas as IPSS pede a abertura de creches. Pega o meu telemóvel, o outro. Para ficar na tua mão. Ali, ó. Que é urgente abrir as creches, pronto, elas a partir do ano que vem vão deixar de ser pagas. As creches vão ser gratuitas. O que acontece? A Lúcia, ela é portuguesa, mas não é ainda, né? Tem que frequentar a escola, não é? Ela tem que ter 1 ano de escola para me pedir a nacionalidade dela. Aí eu escrevi ela naquela Malmiquer particular, normal. Aí depois eu fiquei até pensando, falei, vou pagar 1 ano de escola. Só um minuto, gente. Pronto. Tá bom, então. Obrigada. Até já. Jesus. Vem participar, né? Fica quietinha. Bom, aí eu fiquei pensando, falei, pô, 250 vai dar um dinheiro, né? Durante 1 ano. Aí eu vi pelo Segurança Social que quem nasce aqui tem direito a não pagar nada, né? A frequentar a escola. Mas até hoje eu não fui chamada. Pelo particular, eu tinha que ficar na lista de espera. Rafael? Ah, tá. Pelo particular, eu estou ainda na fila de espera. Até hoje também, nunca me ligaram. Eu liguei para lá quando ela tinha 2 meses. É complicado.
é complicado todo um sistema que depois há as listas de espera, aos critérios de seleção de crianças que depois também são um bocadinho estranhos, que é tudo Entendi. Pronto. Percebi. É assim. Mas eu acho que vai melhorar agora nos próximos tempos, que vai começar a haver mais vagas, porque é mesmo realmente é preciso. Então, o Estado e a Segurança Social, neste caso, está a incentivar a abertura de salas de creche no país todo. Lá no Brasil, sim, todo mundo fala muito bem da educação daqui de Portugal. Uhum. A gente fala que era uma das melhores da União Europeia. Na sua opinião, o que você acha? Sim, eu não tenho eu não tenho muitas referências do Brasil. Eu tenho família no Brasil, alguns que não falam com regularidade, mas a ideia que nós portugueses temos no Brasil, quando nos falam em Brasil, a primeira coisa que a gente pensa é praia, criminalidade e insegurança. Pronto. É o que a gente na nossa cabeça faz, porque é o que nós vemos nas telenovelas, e é verdade, nós aqui no Brasil a gente conhece as telenovelas. Mas assim, a nível de educação, depois conversando com pessoas, e depois já vou ali no claro, eu percebo que a escola pública não é das melhores, não é? Para ter uma boa educação, que tem mesmo que ser em escolas privadas, porque senão o apoio não é muito, não é? É o que eu acho. Você tem que se esforçar. Eu sou formada, vamos dizer, maior parte em escola pública. Eu estudei durante meu primário numa escola de bairro, que a escola era muito boa, porque tinha uma diretora muito boa, ela brigava muito com a gente. Depois eu fui para o centro, estudei 2 anos no colégio particular, era por bolsa. Aí o que aconteceu? Ele foi vendido por um grupo, aí todos os livros, eu não sei se aqui é a mesma coisa, lá quando a gente entra num colégio particular, ou um colégio particular, qualquer colégio, a gente tem que comprar os livros, né? Eu comprava. Aí a gente gastou na época, alguns anos atrás, em torno de R$1.000. Isso era muito dinheiro. Eram todos livros novos, não vendia em sebo, não sei se aqui é a mesma palavra quando vende livro usado. Não é a mesma palavra, mas eu estou a entender. Aí não tinha que comprar novos e foi vendido por um grupo que condenou todos os livros, que não ia usar mais livros, só ia usar apostila. Aí tinha que comprar as apostilas. Minto, não foram 2 anos, eu fiquei 1 ano usando, quando eu cheguei no 2º ano, que foi vendido para um grupo. Aí quando foi o 3º ano, eu falei, não quero ficar não, porque eu ia ter que gastar de novo com a apostila. Eu falei, eu quero ir para outra escola. Fui para uma escola pública, estudar à noite e trabalhava durante o dia. E assim, eu senti muita diferença quando eu saí do público para o privado. O primeiro bimestre meu foi um horror. E aí, eu lembro que eu tinha que pagar a prova para poder, quando tirava nota baixa, para poder refazer a prova. Então foi muito difícil para mim, mas você tem que correr muito atrás. Vou dizer que tem várias pessoas que são super capacitadas, fizeram faculdade, conseguiram bolsa em faculdade, estudando no público, mas tem que correr muito atrás. Muito, tem que estudar muito. Aqui nesse aspecto é muito mais fácil, porque toda a gente tem acesso. Vou levar um susto contigo. Eu não te disse que eu vi? Que surpresa! Tá boa? Tá. Estás contente? Queres uma bola? Queres? Olha cá. É verdade. Vamos ver se a gente vai conseguir terminar. Vamos lá. Aí, vou já pular para um outro tópico, que é uma coisa que a gente defende muito. Quando eu vim para Portugal, eu tinha a doce ilusão que eu ia morar no Porto. Eu achava que eu ia conseguir uma renda barata. Aí, por enquanto, tá quieta. Eu falei assim, não, Rafael, a gente vai morar no Porto, que a gente vai ter tudo, mas quando cheguei lá, eu doce ilusão. A gente ficou 1 mês rodando e não achava nada. Por acaso a gente achou aqui. E hoje em dia eu amo esse lugar, tanto eu quanto o Rafael. A gente, assim, eu não sei se a gente cabe hoje dar sorte de cair aqui, porque a gente tem escola perto, né? Saúde, né? A gente não pode reclamar, eu precisei ter um hospital bom, não está longe da gente. O que tu pode falar
da vida no interior, sendo que tu já conhece todos os sítios. Eu estou falando que propriedade, porque a Cristina conhece quase que Portugal inteiro. Mais ou menos, mais ou menos. A parte norte conheço muito, muito, mais ou menos bem, assim, já vivi em vários sítios. É assim, a minha experiência é que eu sempre fui uma menina do campo, da aldeia. Eu nasci aqui, portanto fui habituada a esta calma, está tudo bem, sempre tudo bem. Claro, quando fui para a cidade não tem muita diferença. Eu não gosto da cidade, portanto, eu vou defender a aldeia, mas vou tentar ser racional. Sim, na aldeia as pessoas têm a ideia que não há nada. Estamos no meio dos montes, dos campos, onde só há agricultura, a gente não tem acesso a nada. É mentira. Nós aqui temos acesso, um bocadinho mais longe, mas também existem os carros para isso, os transportes públicos, um bocadinho mais longe. Mesmo sendo um bocadinho mais longe, dependendo dos sítios onde a gente vive, nós aqui, como estamos a dizer, nós temos aqui tudo pertinho. Lá para a gente ir a pé, temos mercado, temos farmácia, temos tudo aqui pertinho. E temos muito mais tranquilidade, muito menos stress do que numa cidade, onde há trânsito toda a hora, onde há para-arranca, onde há semáforos. E a nível de preços, a qualidade de vida é muito melhor aqui, porque as rendas são mais baratas, eu fiquei bom no preço da tua renda. Não foi um achado, não posso dizer. Não pode, deixa quieto, para ninguém ficar de igual. As rendas são muito mais baratas assim nas aldeias e nós temos tranquilidade, temos na mesma boas condições, uma vida ótima. Claro que há coisas, a nível cultural, que nós para termos acesso temos na cidade é muito mais fácil. Falar com mas o bom é que teatros, a Lívia vai ter sempre acesso a isso. Quando ela estiver contigo, tu vai sempre levar. Sim, aquilo que a gente puder, a gente. Porque não vai ficar, não vou dizer, ela mora aqui, só porque a gente mora aqui, a gente tem que adaptar. Nós temos que nos adaptar. Não está a 2 passos, pronto, paciência, vamos menos vezes, mas a gente adapta as coisas de maneira a poder ter na mesma essas despesas. E não podemos ir, mas às vezes trazemos para cá. Portanto, como foi no caso da Vindima, nós trouxemos as uvas para eles pisarem, nós não conseguimos arranjar maneira deles irem ao sítio fazê-lo. Portanto, a gente tenta arranjar maneira, mas eu acho que a educação, assim, no sítio onde a gente tem contacto com a natureza, que podemos trazer cá para fora e sentir as coisas, sentir o que se passa à nossa volta. Sabe o que eu achei interessante? No dia da festa, tu ir na festa, tu encontrar todo mundo, parecia que era até ponto de encontro, coisa que às vezes numa cidade grande tu não vai ter. É verdade, não há aquele convívio. Eu se for sair, em qualquer altura, ainda ontem me aconteceu, fui à festa em Alpembrada, eu de 5 em 5 minutos estou a parar a cumprimentar as pessoas. Nas cidades isso não acontece, não é nada que se pareça, e eu já trabalhei em cidades em que às vezes as pessoas até se conhecem, mas até nem falam, porque não se conhecem assim tão bem. Nós aqui temos nós somos uma família grande, somos uma família aqui tudo muito pertinho. Ontem eu fui no dentista e a menina falou assim, não, porque eu sou... Ela estava falando comigo, eu falei, aqui, tu estava com a Carla no dia da festa. Ela estava, ela é minha prima. Ela é irmã da Manuela. Mentira! É irmã da nossa Manuela. Não, peraí, quem? A menina do dentista. A menina do dentista, qual Manuela? A tua Manuela ou da Carlinha? A minha Manuela. E a Manuela é prima da Carla? Gente! É o que eu digo, nós somos todos uma família grande. Igual no dia que eu fui na loja, a Ana, né? Sim. A Cristina é minha madrinha. Eu falei, gente, é tudo um parente. É, porque nós aqui todos pertinho acabamos por... Mas isso é bom, porque a gente cria laços, cria-se... Eu acho isso um barato. Eu sou uma pessoa, eu não fui feita para mandar, nem fui feita para ser centro das atenções, sou muito discreta, gosto muito e sou das pessoas, eu gosto de falar com as pessoas. Há pessoas que não mantêm a minha postura, às vezes tenho pessoas que me dizem, tu às vezes também és educadora, podias, pronto, sei lá, isto é a minha profissão, não é a pessoa que eu sou. Eu, se tiver que parar e falar e pegar os meninos ao colo, no outro dia fui comer ao restaurante. É igual agora eu, do papagaio. Do Afonso, dos pais do Afonso, e o Afonso ficou o jantar todo no meu colo. Mentira! Ficou, e eu fiquei contente de ter lá, que sinal que ele gosta de mim, que faço diferença na vida dele. Portanto, eu acho que isto é imprescindível, não me faz diferença as pessoas me pararem e ser quase confundida. A minha função não é essa, a minha função é fazer crianças felizes. Eu acho que isto nas aldeias é ótimo. Para quem é assim, para quem gosta de viver assim, uma vida tranquila e
Não, para criança que não tem outro Não tem lugar. outro lugar melhor. Nós temos tudo aqui. Temos Bahia, Portinho, bonito, podemos ir na mesma praia se quisermos, não muito longe. Eu acho que. A Lívia conheceu a praia quando ela chegou aqui, que a gente não tinha coragem de levar. Não, só quando chegou aqui. Foi quando. Lá no Brasil a gente não tinha coragem, porque tinha que atravessar a linha amarela, a linha vermelha, e a gente tinha medo. Claro, aqui não. Ela ficou louca no dia que ela foi, ela amou. Imagina. Aí, Cristina, a gente já saiu fora um pouco, porque eu não posso alugar muito, a Cristina, o cachê dela é muito alto, tá, gente? Ela cobrou muito caro dessa entrevista. E eu, por acaso, um dia, com conversa com ela, um dia que eu fui na escola, ela me contou que ela tinha imigrado na França. Eu achei aquilo barato. Eu falei, caramba, ela é professora e ela fez a mesma coisa que a gente. E assim, conta um pouquinho assim, de como é que era, então, se você faria de novo. E que Portugal, assim, o que tu acha hoje para falar assim, Portugal é melhor? Há coisas que Portugal é melhor e há coisas em que... Falar da França, foi onde eu estive, que lá funciona melhor. Eu fui para lá com uma ilusão de ganhar dinheiro. Então, as coisas estavam complicadas aqui e fui com a ilusão de que, ok, em França os ordenados são maiores, vamos para lá, vamos tentar, a minha ideia nunca foi ficar lá para sempre, foi ir uns anos, ganhar dinheiro e voltar para Portugal. Só fazer fortuna. Foi, mas saiu tudo errado, claro que fortuna não fiz nenhuma, mas consegui levar a minha vida e sim, consegui comprar uma casa, foi mais fácil do que eu pensava. Eu não tinha dinheiro, não tinha um montante de dinheiro no banco, era só as contas correntes, pagava, alguns meses sobrava, outros meses não tinha assim dinheiro de lado, mas o banco emprestou-me mesmo o dinheiro para comprar a casa. Comprei a antiga, comprei uma casa velha, porque daqui abaixo, quase tudo, e reconstruí duas, um apartamentozinho da parte de trás, que a gente reconstruiu também para alugar. Portanto, consegui buscar uma renda ali para conseguir pagar o crédito grande que tinha pedido. Portanto, refizemos a casa, depois, entretanto, voltei, vendi a casa e vendi bem, vendi com um valor um bocadinho superior. A ideia que eu tinha de França é que abanava-se árvores e o dinheiro nascia, mas é mentira, nós temos de trabalhar muito, as coisas são muito caras para podermos ter acesso a elas e a vida em Portugal, apesar dos ordenados serem mais baixos, muito mais tranquila e feliz. Nós aqui temos acesso a beber um café todos os dias se quisermos. É caro, claro, é despesa, mas é uma despesa suportável, consegue ter uma qualidade de vida com pouco dinheiro. Em França, não. Em França, nós, para ter um bocadinho de qualidade de vida, tínhamos que ganhar mais do que aquilo que ganhávamos, que aquilo nos chegava. O dinheiro que a gente ganhava era para pagar rendas altíssimas, seguros de carros altíssimos, a conta da eletricidade era 4 vezes mais que aqui. A minha casa era grande, mas... E lá mais frio? Mais frio, um bocadinho. Mas muito mais. Depois tem coisas boas. A saúde, o sistema de saúde em França funciona muito melhor do que em Portugal. Fala de novo, como tem... O sistema de saúde. Sistema de saúde. Sim, funciona muito melhor em França do que em Portugal. Em Portugal há muita lista de espera, a gente tem que esperar muito tempo pelas consultas. Graças a Deus até hoje não tem problema. Pronto. Foi tudo tranquilo. Mas há situações em que se espera muito. Em França não funciona assim, funciona. Não há médicos privados e nem médicos públicos, são todos médicos. Nós temos um seguro de saúde obrigatório. Se tivermos um emprego, o patrão paga-nos esse seguro, faz parte do contrato do emprego, o seguro de saúde. Se tiver rendimentos, a gente tem que ter um seguro pago por nós. Está a tentar mexer com o meu anel. Se não tiver rendimentos, o Estado dá um seguro de saúde. Portanto, o Estado ajuda muito as pessoas desfavorecidas, até ajuda mais. Eu ouvi dizer, tinha uma cliente nossa que ela tinha, acho que 3 filhos, e ela ganhava os abonos, e era um bom adesso. É muito bom. As ajudas às crianças e às pessoas mais desfavorecidas em França, nesse sentido, funciona bem. Portanto, com esse seguro, nós íamos ao médico, pagávamos a consulta, mas passado 2 dias o dinheiro voltava a entrar na conta. Era tudo, eu estava doente, eu sinto mal. Ia ao médico mais próximo da minha casa, ficava lá um bocadinho à espera, era atendida logo, não havia urgência, há urgências para casos mais graves, mas é tudo muito mais fácil, mais fluido, a gente vai a qualquer hora, a qualquer altura é atendida, não é preciso marcar consulta, não é preciso estar com estas, é tudo mais fluido, na região que eu estava, atenção, que não sei se pronto, aquilo que eu achei mais diferente em relação aqui em Portugal é mesmo a alegria das pessoas. Se os
Os brasileiros são muito mais alegres do que nós. É nada. Mas os Vocês são muito alegres. Eu achava sim. que todo mundo era triste. Não, eu estava à França, depois falamos. Em França parece que toda a gente anda de mal com a vida. Não se falam uns com os outros na rua. Quando eu fui a primeira vez daqui, eu falei, gente, que povo animado. Sim, somos animados, sim. Muito, há alegria, as pessoas gostam de se encontrar. Dançam, não querem saber se está dançando sozinha. Depois não é preciso aquela coisa de olha, temos que combinar um café. Não, combinar um café não. Olha, eu estou a chegar à tua casa, anda cá fora, vamos tomar café. É assim aquela coisa muito, muito fluida, muito fácil. Não é preciso. Em França era assim muito preso, parecia que tinham medo de ficar fora, ficar assim muito. Ai, não posso comportar mal, tem que ser. É assim muito. E qual região que você ficou? Em Bordeaux, perto de Bordeaux. Não na cidade, era uma cidadezinha mais pequena. Não conheço nada lá. Era. Pronto. As pessoas diziam que é perto de Paris. Não. E de lá onde eu estava a Paris, era tanto como ir de lá aqui. Portanto, estava a 8 horas de Paris, França é grande. Mas a minha experiência foi essa. E depois, sobretudo, a nível pessoal, o que mais me fez, mais aprendi nestes anos todos foi a pôr-me, nós falamos há pouco, a pôr-me no lugar dos outros. Porque toda a gente tem uma história diferente e nós temos vivências todos que nos fazem a nossa personalidade. E em França, neste caso foi em França, mas podia ter sido outro lugar qualquer, eu aprendi isso. Aprendi que nós temos que nos pôr no lugar dos outros e tentar fazer o melhor. Se quisermos para nós fazer com os outros, não ganhamos nada em fazer o contrário. Portanto, as coisas correm bem quando têm que correr e as coisas correm mal para a gente ter eu quis ressaltar essa parte da Cristina falar do tempo que ela ficou na França, porque lá ela não trabalhou na função dela. Não. E ela é formada, e ela pegou todo tipo de trabalho, menos o que ela fazia aqui. Tive um, só que foi parecido, tomei conta de crianças em casa, fazia guarda de crianças durante uns tempos. Depois fiz limpezas, servia em casamentos, nos fins de semana, a ajudar a servir os casamentos. Depois consegui emprego num restaurante, e trabalhei nesse restaurante durante 6 anos, sempre no mesmo. Mas não consegui trabalhar na minha área, portanto, agarrei o que apareceu. Por que acontece? O Rafael, ele também tem um canal, né, no YouTube de eletricista. E muitas pessoas perguntam para ele, tem como chegar aí, tu já arranjar um trabalho para mim, eu quero ser eletricista. Rafael, cara, quando chegar aqui, tu tem que pegar o que der. Eu não sei se tu lembra quando eu assinei a ficha dali, do Rafael, trabalhava no talho. Eu lá aprendi de talho. Mas só que ele ficou lá que eu tinha medo de cortar as mãos, ele teve que sair. Porque ele viu a oportunidade de ganhar um pouco melhor como eletricista, mas o primeiro trabalho dele foi o que era o que tinha. E eu, na minha experiência, foi igual. Nós tínhamos que ganhar dinheiro para comer, não é verdade? Nós tínhamos algumas, não. E teve que ser a primeira coisa que a gente apanha, que aparece, os primeiros trabalhos que aparecem, são trabalhos, são honestos, e não se podem com a ilusão de que eu só vou só para fazer isto. Não, nós vamos começar de baixo e uns pouquinhos lá chegaremos. Mas não se pode vir com a ilusão de que é tudo fácil e que não vamos conseguir, como digo, abanar árvores e nascer dinheiro. Isso não existe. Mas todo mundo acha que chega aqui e a gente está rico. Igual assim, né? O Rafael, às vezes, ele tinha mania de beber vinho. Eu falei, gente, vinho aqui é tão barato, porque lá é o olho da cara, né? Aí todo mundo falou assim, agora tu só faz isso. Pô, ninguém pensa, eu sabe o que a gente passa, né? Claro, é o que eu digo, eu posto no lugar dos outros. Lá está. E só quando a gente passa por uma situação igual, parecida, é que consegue perceber as coisas. As pessoas não sabem, né? Mas quando vinhamos de férias, não sei o que vai acontecer, vocês irem de férias ao Brasil... Riquíssima, né? Com euros. Sim, vocês já vão chegar lá com 2 sacas de monotes e a pagar para toda a gente. Era assim que as pessoas nos viam, mas não pensavam para a gente Você ficou lá 8 anos, e você chegou a vir aqui quantas vezes? Sim, vinha no início tive quase 2 anos sem vir. Depois vem todo o verão, ostentar. Sim, até mais do que uma vez. Porque as viagens eram baratas, e é muito perto, as viagens eram baratas e agora mais para o final eu vinha às vezes 4, 5 vezes por ano, às vezes vinha só passar o fim de semana e outra vez. Que chique, gente. Sim, a diferença vinha daqui. Vinha com 5 sacos de dinheiro, só que não. Mas vinha bastantes vezes, porque era realmente barato.
Eu cheguei a vir cá 20 euros, ir e vir de avião. Vê pela Ryanair. Sim, é mais barato. Mas no início foi difícil, nós não conseguimos ter dinheiro para poder. Os 20 euros. Os 20 euros faziam diferença, faziam, no início faziam diferença. E foi aos poucos, mas as pessoas depois nós vinhamos, andávamos a poupar aquele tempo todo, a juntar 10 euros ou 20 euros por mês para chegar aqui e conseguirmos ir comer fora, ou ir comprar umas coisinhas para levar e tudo. Não, chegaram os imigrantes, anda a pagar isto, anda a pagar aquilo. Não é assim, não é assim, as pessoas que não se iluminam. A gente achava que era só do lado de lá que tinha essas coisas, aí todo canto. E depois nós, a mim que me gostava mais é que nós éramos, agora já não, era imigrante no meu próprio país. Eu era imigrante lá, porque estava a morar lá, chamamos imigrantes, era imigrante em França, mas depois quando chegava cá também era imigrante, portanto eu não tinha país. E depois eu sou portuguesa, eu não sou imigrante. Eu sou imigrante lá. Quando estou em França, sim, podem dizer que sou imigrante. Agora aqui não. Não, és imigrante. Não, pronto. Mas é essa a ideia que as pessoas têm. Agora já não. Já não me sinto imigrante lá de novo. Já estou no sítio certo. E fazer a mesma coisa que faz no meu relógio. Ela faz. Eles gostam de ver. Ela já mudou e eu não sei como é que volta. Eles gostam. Então, gente, essa entrevista que eu fiz, eu espero que tenha ajudado. Vocês tenham gostado. Espero que você também tenha gostado. Sim, espero que tenha esclarecido as perguntas. Não sei se foi muito clara, eu falo muito, depois espero que nos assuntos. Eu entendi tudo. Bom, quem decidir de novo chama a Cristina, passando mais as férias, vou deixar ela descansar, que ela vai fazer um cruzeiro agora nas férias. O ordenado do professor é muito bom. Eu estou a pensar mesmo fazer 2, mas a gente arranja um tempinho. Mas é isso, tá? Muito obrigada. Obrigada por ter convite. E tchauzinho.